Meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esses poucos dias sem vídeo no canal para finalmente se preparando, pensando para finalmente chegar o vídeo das previsões para 2025 do futebol brasileiro. Aqui você vai saber a equipe que você pode, que a gente tem que criar um pouquinho mais de expectativa, aquela equipe que vai brigar por uma vaga de Libertadores, aquela que vai ficar no meio da tabela, que pode até ir um pouquinho longe de alguma competição de mata-mata, e a outra, né, que infelizmente vai brigar contra a zona de rebaixamento. Temos ali alguns times, acho que vou te surpreender em algumas questões, porque eu me surpreendi também na questão, tá? Eu fui pensando, bolando ali junto com algumas equipes ali, pensando ali em qual equipe vai ficar onde, e aí, enfim, né, fica aí até o final do vídeo, cara, que você não vai se arrepender. Vamos começar por baixo até chegar no topo, né? Toda caminhada é nesse sentido. Seguinte, eu vou falar brevemente, sabe, sobre esses times, eu não vou me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar longo, o último ficou com 35 minutos, então vou ser sucinto aqui na maioria, explicar mais ou menos o porquê eu acho que deve ficar nessa posição, não nessa posição necessariamente, mas nessa questão, né? Bom, vamos lá. Eu separei em 5 cada um, tá? 5 vão ficar ali brigando contra a zona de rebaixamento. 5 vão ficar naquele bolo que a gente sabe do 11º ao 15º, que, enfim, viveu só o Campeonato Brasileiro, não brigou por nada e não vai brigar por nada até o final. Do 10º ao 6º, vaga de Libertadores, né? Vão brigar pela vaga de Libertadores. E do 5º ao 1º, quem vai brigar pelo título, e por títulos no plural também. E aqui você já consegue ter um parâmetro de como vão ser os estaduais, como eu espero que sejam os estaduais, tá? Vamos começar por baixo então. Na zona de rebaixamento, as 5 equipes que eu acho que vão ficar alternando, e assim, 75% delas vão cair nesse campeonato brasileiro, começa pelo Mirassol. Ai, Todaro, mas o Mirassol tá tendo investimento, beleza, cara, tudo bem, mas é a estreia do clube na Série A do Campeonato Brasileiro e também de competições importantes, né? Vai começar também na Copa do Brasil, no Campeonato Estadual no Paulista. Eu acho que até pode classificar, pode avançar, pode fazer jogo duro no seu grupo, mas, cara, ainda é muito pouco comparado ao tamanho que é a elite do futebol brasileiro. Eu acho que tem chance sim de permanecer na Série A, eu torço para isso, gosto de contar boas histórias do nosso futebol, mas eu acho muito difícil, tá, cara, para não dizer improvável, que o Mirassol permaneça na Série A pro ano que vem, né, para 2026. Eu acho que tem tudo para ser uma das equipes que vai configurar ali na zona de rebaixamento. Lembrando que, nesse ano, se eu não me engano, 3 equipes que subiram no ano anterior foram rebaixadas, né? O Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Atlético não estavam, 2 equipes que subiram caíram, e sempre alterna isso, porque é muito difícil, né? O comparativo é muito desonesto, então as equipes que sobem dificilmente permanecem, né? É difícil isso acontecer, mas então por isso o Mirassol está configurado na série, só por isso, tá, cara? Assim, sendo sincero com vocês, eu acho que eu colocaria os 4 que subiram aqui. Mas eu acho que Sport e Ceará, dando um pequeno spoiler para vocês, não estão aqui por conta de toda a mística da camisa, estarem habituados na sua história a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e serem equipes tradicionais em seus estados, né? Não seriam o Mirassol hoje, ele é a 6ª força do estado de São Paulo, talvez ali rivalize um pouco com o Santos, que é a 5ª força hoje, né? O Bragantino está mais preparado para o Campeonato Brasileiro que o Santos. Mas enfim, né, é isso. Eu acho que o Mirassol está nessa posição aqui no meu ranking aqui como favorito para brigar contra o rebaixamento por conta dessa casca no Campeonato Brasileiro que a equipe ainda não tem, né? Pode adquirir nesse ano, pode arrebentar no Brasileirão, mas é muito difícil. O próximo na lista é o Sport, né? Olha só, eu não lembrei da minha própria lista, mas eu coloco o Sport aqui também por essa questão, né? De estar subindo, de fazer tempo que não está na série A, né? Faz aí, eu acho que em 2018 a equipe foi rebaixada, 2018 ou 2019, não, 2020, enfim, algum ano aí a equipe estava na Série A e faz tempo que vem tentando, batendo na trave, e no ano passado conseguiu acesso. Quase que a gente teve 3 paulistas subindo no ano passado, mas o Sport roubou essa lista, essa posição e subiu. Acho difícil. A reconstrução do Sport está muito grande, muitos jogadores estão saindo, poucos estão entrando. Vamos ver como que a equipe vai se apresentar no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste também. Eu acho que isso é um bom parâmetro, pelo menos para o início do Campeonato Brasileiro. Acho que, ao contrário do Mirassol, pode ir um pouco mais longe na Copa do Brasil.
e também, enfim, na Copa do Nordeste, que é muito importante, apesar da CBF desmerecer bastante a Copa do Nordeste, mas é um dos times ali que eu vou colocar que vão brigar contra a zona de rebaixamento, junto também com o Vitória, outro nordestino, porque assim, o Vitória começou o Campeonato Brasileiro muito mal do ano passado, 2024. Muito mal mesmo, sendo lanterna, vencendo apenas o Bavi, e com muita deficiência de construção e defesa, né? Demorou para engrenar o time na Série A. Se começar assim no Campeonato Brasileiro desse ano, cara, vai ser engolido e dificilmente vai sair, porque o campeonato está muito regular. Você, obviamente, tem uns blocos que vão brigar, cada um nas suas posições, mas o bloco de baixo contra a zona de rebaixamento está muito equilibrado, com times muito interessantes, e que, cara, foi difícil montar essa lista, tá? Vou reforçar isso. Foi muito difícil montar essa lista, porque toda hora que eu montava, ficava um clube gigantesco ali na zona de rebaixamento, porque tá muito equilibrado na parte de cima, também tá equilibrado no meio de tabela, e não vai ser diferente na zona de rebaixamento, até porque junto com o Vitória tem o Vasco. E esse daqui foi um dos times que, cara, montou na lista, era o que tava sempre sobrando. Ah, mas, pô, não vou colocar o Vasco na Libertadores. Pô, não vou colocar o Vasco no meio de tabela. Ficou ali para ser rebaixado, mas eu acho muito difícil o Vasco ser rebaixado. Tá? Eu acho que tem tudo para ser o 16º colocado, por conta de tudo que aconteceu nesse ano também. Né? A equipe sofreu muitos altos e baixos em 2024. Começa 2025 com contratações pequenas ainda. Né? O time ainda não se apresentou para o calendário. Né? Eu acho que o Vasco é um dos times ali que eu vou pagar minha língua, né? Mas contrata jogadores bem regulares, digamos assim. Tem o Daniel Fusato, goleiro que é muito bom. Tem o Tietê também, mas nenhuma grande estrela. E tem os seus contratos para renovar com o Veguete e o Coutinho, que eu acho que são essenciais. Com o Léo Jardim permanece nesse ano também, goleiro titular. Mas você percebe que não tem nada que diferencie do Vasco do ano passado. Então por isso que eu acho que o Vasco vai ter isso, pelo menos ao longo da maior parte do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o Vasco brigando para não cair, juntamente aí fechando essa lista dos que vão brigar contra o rebaixamento com o Santos. Cara, o Santos subiu, o Santos é uma das maiores incógnitas do Campeonato Brasileiro 2025, porque a gente não sabe o que esperar do Santos. Eu achava que o Santos iria fazer um Campeonato Brasileiro muito honesto. Não ia brigar por nada, mas não ia passar sufoco, sabe? Aquele time que ia atingir 45 pontos rápido, depois ia passar por alguns momentos turbulentos, mas não ia ter muita dificuldade na Série A. Começa o ano amistoso entre Santos e Atlético. O Atlético que é a sexta força do estado de Minas, atrás de Cruzeiro e Atlético. Aí tem um Penhasco, tem um América e tem um restante, né? Então tem esse Penhasco, tem o América, tem talvez o Tombense ali, a Tombense, e depois vem o Atlético. Por conta de ser uma equipe começando a se aparecer no futebol brasileiro, né? Subiu da C para B no ano passado, vem apresentando um futebol muito interessante no Campeonato Mineiro, mas não é uma equipe que a gente colocaria como que golearia o Santos por 4-1 num treino, né? Num jogo treino. Mas, cara, é isso. Por ser uma incógnita, eu coloco o Santos brigando para cair nesse Brasileirão. E eu acho que entre Santos e Vasco, o Santos tem mais chance, mas eu acho que o Santos, por conta da Vila Belmiro, da torcida abraçar o time realmente, eu acho mais difícil. Talvez o Santos ser rebaixado, mas acho que vai ser a briga do Santos esse ano, é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Dito isso, cara, dessas 5 equipes que eu coloquei que vão brigar com o rebaixamento, tem que ser o foco inicial também dos torcedores, ter a consciência de que suas equipes vão brigar por isso nessa edição do Campeonato Brasileiro. Não esperar que o Vitória, o Sport, o Mirassol, o Vasco e o Santos vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque não vai acontecer. Sejam realistas com seus clubes para não se frustrarem no final do ano. Acho isso muito importante. Passando para o meio de tabela, esse eu vou falar bem rápido, porque não interessa tanto, não vai abalar tantas estruturas. Começando pelo Bragantino, que está na beira, né? Briga para cair ou briga para nada? Esse ano brigou para cair até o final, mas conseguiu permanecer na Série A. Acho que vai acontecer a mesma coisa nesse ano. Vai brigar ali até as últimas rodadas, mas consegue arrancar uns 9 pontos em 3 jogos e ficar de fora dessa briga com folga na pontuação. Então acho que isso deve ser um dos pontos fortes do Bragantino para essa temporada, juntamente com as boas contratações, né? Trouxe o Alejandro de volta para o seu time, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na última edição. Tem que ter um meio ali mais armador, mais criativo. Acho que tem tudo para contratar até o fim do começo do Brasileirão. Mas no Paulista, cara, comparado ao Santos ali, é um time que vai ir um pouco mais longe.
eu acredito. Inclusive as duas equipes estão no mesmo grupo, né? Santos e Bragantino. Mas é isso, né? O Bragantino vai ficar ali, entre brigar para cair e não brigar por nada. Outra é o Juventude. Por conta dos seus excelentes jogos em casa no Alfredo Jaconi, eu não consigo colocar o Juventude brigando para cair. Acho que é uma equipe que, se permanecer com o mesmo fundamento de técnico, né, de tática, tem tudo para permanecer na Série A e, quem sabe, beliscar um torneio internacional, sul-americana, ou mesmo... É que, cara, a Libertadores vira G9, então a gente pode falar que vai brigar por uma Libertadores ali, podendo virar um G9. Porque é uma equipe que sabe jogar em casa, cara. Os jogos no Juventude, no Alfredo Jaconi, com neblina ou sem neblina, são muito interessantes, porque o time joga muito bem mesmo, e merece essa atenção, pelo menos nos jogos que for jogar em seus domínios. O próximo dali é o Ceará, que mesma coisa o Juventude, tá? Os jogos contra o Ceará em Fortaleza, no Castelão, cara, são jogos dificílimos. Isso também no estádio que o Ceará de vez em quando manda seus jogos, né, no Presidente Vargas, que é um estádio também onde o time joga muito, sabe jogar muito bem e desempenha um bom futebol. Então, cara, tanto o Ceará quanto o Juventude, eu acho que são duas equipes que a gente tem que ficar de olho nos jogos em casa, e as equipes que vão brigar pelo título tem que almejar vencer essas equipes ali nos seus domínios, porque vão ser pontos preciosos para a briga ali ao longo do Campeonato Brasileiro. Junto com o Ceará, o Grêmio, que mesma coisa, título do Juventude, são times que em casa jogam melhor, conseguem jogar melhor, tem o Grêmio um pouco melhor do que o Juventude, porque tem um elenco com mais qualidade, junto também com o próximo da lista, que é o Fluminense, que tem mais qualidade no elenco, tem mais poder de contratação, vai disputar o Super Mundial também, né? A gente tem que ver como que vai ser o foco do Flu ao longo desse ano, que não vai brigar, que vai ter só a Sul-Americana, se eu não me engano, né? O Campeonato Brasileiro, a Libertadores ele não disputa. Então vamos ver como que o Fluminense vai se portar aí para essa temporada. Mas, cara, não consigo colocar muita projeção no Fluminense, até porque na última temporada brigou para não cair também, praticamente até o final do Brasileirão. Passando agora para os times que vão brigar pela Libertadores, e aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Corinthians abre essa lista. Sim, eu acho que o Corinthians tem qualidade no elenco, tem a torcida do seu lado e a Neoquímica Arena. São 3 fatores. Esses 2 fizeram a equipe não ser rebaixada no Campeonato Brasileiro, e esse aqui fez o primeiro deles, né, que é a qualidade no elenco, fez com que a equipe fosse para a Libertadores nesse ano, para a pré-Libertadores. Essa qualidade tem nome e sobrenome, Memphis Depay. Se ele sair do Corinthians, se ele machucar, essa história toda muda, porque é o jogador principal do Corinthians para essa temporada, foi o principal na final da temporada e vai ser também para essa temporada do Corinthians. Ele mudou o ar do Corinthians, mudou essa questão. Hoje saiu uma matéria, no dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu uma matéria falando que o Corinthians atrasou os pagamentos de janeiro. Não sei como essa informação, se isso vai se repetir ao longo do ano, como essa informação vai como eu posso dizer, influenciar no elenco ao longo da temporada. Né? A gente cansou de ver que times financeiramente, que passam por problemas financeiros, tem problemas ao longo da temporada, e o Corinthians é um desses, né? Ao longo do ano passado passou por muitos problemas financeiros, de bastidores, e isso estava resultando no gramado, até a chegada do Memphis Depay. Vamos ver se ele vai ter esse poder quando não está recebendo também o seu próprio salário. Mas o Corinthians abre a lista por conta dessas questões. Elenco, qualidade, né, no seu time titular pelo menos, torcida e Neoquímica Arena. Acho que são os 3 que a gente consegue colocar o Corinthians como brigando ali, postulando ali para um 9º lugar, 8º, brigando por uma pré-Libertadores. Junto com o Corinthians temos o Atlético Mineiro. Eu não consigo colocar o Atlético para baixo, não acho que vai fazer uma temporada como fez ano passado. Tem o Cuca que pode, se terminar o Campeonato Brasileiro como técnico do Galo mesmo, pode ter rendido frutos muito interessantes com o Galo. Vamos ver como que vão ser as contratações do Galo também para essa temporada. Tem um menino que chegou do Palmeiras, um outro menino que é o Patrick, né, que também chegou do Palmeiras, mas perdeu, na minha visão, o seu jogador mais decisivo, que é o Paulinho. O Hulk tem poder de decisão, mas de vez em quando passa por algumas questões físicas que o impedem de render 100%. O Paulinho não, ele estava 100% no jogo, obviamente não estava lesionado como lesionou na final da temporada, mas é o jogador com um poder mais de decisão e com qualidade também, né? O Hulk, ele no ataque, é um ataque 10/10, né, de muita qualidade. Sem ele, o Hulk fica sozinho com o Davidson na frente. Então acho que o Atlético consegue ter pontos importantes, dito também que o Atlético tem só
né, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, e mais não briga por nenhum grande torneio ao longo da temporada. Só o Campeonato Brasileiro. Né, ao contrário das equipes que vão ter Libertadores, Super Mundial, o Atlético pode ter ao seu favor, né, o foco total no Campeonato Brasileiro. Só um detalhe. Do Corinthians para frente, eu acho que todas essas equipes conseguem ser campeãs de Copa do Brasil e campeonatos estaduais. Tá? E eu acho que as 5 primeiras ali talvez consigam algum título melhor, assim, tipo Sul-Americana ou Libertadores. Não, perdão. Nos 5... não. Tem um ali que vai disputar Sul-Americana. Eu acho que esses 5 são mais favoritos a conquistar esses torneios, tá? Mas eu acho que estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, quer dizer, Campeonato Brasileiro são 5 também, mas estadual e Copa do Brasil, eu acho que esses 10 são os mais favoráveis para serem campeões, tá bom? Na frente do Atlético Mineiro temos o Bahia, que permaneceu o Rogério Ceni, permaneceu grande parte do elenco, tem muita qualidade no seu elenco também, eu acho que isso a gente pode, né, reafirmar, e contratou o Eric Pulga, que para mim foi um dos melhores jogadores do Ceará na última temporada. É um time que melhorou, tem a Libertadores para disputar ao longo do ano também, assim como o Corinthians, pelo menos a pré-Libertadores, vamos ver se o time vai avançar para a fase de grupos. E é um time muito interessante. Né? Ano passado eu falei que ao longo do primeiro turno, né, nos primeiros jogos, estava sendo muito mais interessante assistir Criciúma e Bahia do que os dois times, né? Do que Botafogo e Palmeiras, que estavam brigando pelo título, porque eram duas equipes que estavam apresentando futebol arte, futebol muito bom de assistir, e que, se for repetido ao longo dessa temporada, né, e for uma coisa regular, tem tudo para brigar por uma vaga para Libertadores, uma vaga direta, e, obviamente, como eu falei, no Campeonato Estadual, acho que o Bahia tem grande distância, nada de braçada em relação ao Vitória e seus rivais no estado. Isso também na Copa do Nordeste, que tem ali um time que pode beliscar uma coisinha ali na frente do Bahia na Copa do Nordeste. Do seguinte da lista é o São Paulo. O São Paulo é uma incógnita por conta, assim como o Corinthians, assim como o Atlético, assim como um dos times que eu vou falar também na frente, passa por uma crise financeira e crise de bastidores absurda. Né? Não é de hoje que o Casares não é unanimidade com a torcida, vem ali vacilando com muitos, né? E nessa temporada não vai ser diferente. Inclusive por conta dessa questão do Oscar, né? É um jogador caro, que recebe um salário caro, e a equipe, né? O São Paulo está quase, ou já bateu, se eu não me engano, 1 bilhão de dívida. É um time que tem 1 bilhão de dívida quase. O Corinthians tem 2, o Atlético tem 1 bilhão e 400. Então são times bilionários na questão de dívidas e que estão ali metendo os pés pelas mãos, na minha visão, em algumas contratações. Acho que deveria olhar com mais carinho para as crias de Cotia, e por isso eu coloco o São Paulo brigando por uma Libertadores, mas não pelo Campeonato Brasileiro. Tem qualidade no time, tá? Luciano, Caleri, Lucas, o próprio Oscar, o Arboleda, Rafael no gol, são jogadores que a gente pode listar aqui que o São Paulo tem sim muita qualidade. Só que, cara, vai ter que ter um trabalho técnico ali, primeiramente, também acho que isso é importante. E além do trabalho técnico, trabalho mental, para esses jogadores manterem o foco e não dispersarem, como foi no final do ano no Campeonato Brasileiro, quando o time abriu as pernas, largou mão completamente. Fora das eliminações que teve ao longo da temporada com o Zubeldia, né? No Campeonato Estadual para o Novo Horizontino, Copa do Brasil, não lembro para quem foi, mas na Libertadores para o Botafogo. Enfim, eliminações doídas, né? E precoces até para o São Paulo. Né? Foi eliminado nas quartas de final de todas essas competições. O próximo é o Botafogo. Sim, mesma questão de Corinthians, São Paulo, Atlético, questão financeira. Todaro, mas como assim? O Botafogo é uma SAF. Pois é, o Botafogo é uma SAF e não pagou as premiações para os jogadores dos 2 torneios que venceu ano passado, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Por isso, eu coloco a equipe em 6º lugar, que deve ficar apenas com uma vaga na Libertadores. E olhe lá, porque o Botafogo não tem um elenco mais tão recheado como tinha no passado, tem um bom time titular, vai contratar alguns jogadores, eu não tenho dúvida disso, até porque não tem fair financeiro no Campeonato Brasileiro, senão esses 4 times que eu falei não iam estar podendo contratar, assim como outros que vão estar mais para frente. Mas eu acho que o Botafogo tem chances, cara, é o único time desses 5 que tem chance de beliscar um título de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Mas falta essa questão de administração que muitos cariocas, infelizmente, têm, né? Muitos times cariocas têm essa questão de amadorismo.
A gente vê o Fluminense sendo campeão e passar por esse rio abaixo no ano seguinte. O Flamengo é um altos e baixos o tempo todo. Uma temporada é altos, outras é baixíssimos. E fica nesse carrossel, nessa montanha-russa absurda. Mas por isso só que eu coloco o Botafogo brigando por uma vaga de Libertadores apenas. Porque eu acho que os 5 clubes que estão à frente ou têm melhores contratações ou estão melhores na questão administrativa. Tá? Então, começando a lista agora dos times que vão brigar por títulos grandes, expressivos ao longo de 2025, começo pelo Cruzeiro. O time que melhor contratou o melhor jogador nesse século do Flamengo, do Palmeiras e já tem o do Corinthians, juntamente com o próprio outro do Corinthians que ele contratou, que é o Fagner. Cara, Fagner, Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, Dudu, Cássio, o Eduardo do Botafogo, o Christian do Atlético Paranaense, são jogadores assim acima da média do futebol brasileiro. Falando de Dudu e Gabriel, cara, acima 15 vezes da média do futebol brasileiro. São jogadores absurdos e que vão render muitos frutos pro Cruzeiro, perdão. O Gabigol tem 30 anos, 33, o Dudu tem 33, se eu não me engano, enfim, são pouco ainda vão ter 4, 5 anos de bom futebol. Tem que ver como que esse time vai ficar melhor trabalhado, como vai ser essa questão desses jogadores nas mãos do Diniz. Né? É um técnico que passou por um 2024 horroroso, foi o pior técnico da seleção em anos, foi o pior técnico nas primeiras rodadas no Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano, acho que ele teve uma vitória só ao longo de todos os jogos que comandou, tanto o Fluminense quanto o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um técnico que passa por um momento de instabilidade. Vamos ver como que ele vai lidar com isso, como que o Cruzeiro vai lidar com isso, porque quando tinha o técnico anterior, eu não vou me recordar o nome dele agora, que está no Bragantino agora, o Cruzeiro teve uma reformulação simplesmente porque o dirigente não concordou com ele em algumas ideias. Com o Diniz, é um futebol bonito, é um futebol atraente, pode render já o Campeonato Mineiro com uma invencibilidade aí, mas para uma temporada de pontos corridos, eu acho difícil. Vou deixar o recado pro Cruzeiro. Foque em ganhar o Mineirão, né? Ganha o Campeonato Mineiro, tira essa seca. Depois, cara, joga a Copa Sul-Americana. Seja campeão da Copa Sul-Americana, vai ser o ideal. O Campeonato Brasileiro vai jogando, vai vendo como a equipe vai lidar. E se ficar ali entre os 6, entre os 5 ali, vai ser de bom tamanho. Mas eu acho que a equipe tem que focar nas Copas. E a Copa do Brasil, obviamente, que rende muito dinheiro, né? Para pagar essas contratações que teve essa temporada. Mas eu acho que isso é o mais importante, tá? Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro leva com a barriga, e a Campeonato Paulista. Com a barriga eu não estou falando para terminar igual o Atlético Mineiro, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando para jogar tranquilo, né? Sem pressão para ser campeão. Vai jogando, vai disputando, vai onde vai, e foca mesmo essa pressão, esse ímpeto físico nas Copas do Brasil, Sul-Americana e no Campeonato Mineiro, que eu acho que vai o caminho perfeito para o Cruzeiro sair com a tríplice coroa. O quarto colocado é um time nordestino, é o Fortaleza. Sempre está brigando pelo topo da tabela. É um dos times que eu gosto mais de ver quando eu jogo. Quando eu estou para assistir um jogo, eu gosto muito de jogo do Fortaleza porque eu acho que o Vojvoda desempenha um baita trabalho. Pensei muito nessa palavra que eu ia dizer. Um baita trabalho e por isso eu coloco ali como postulante a título de Campeonato Brasileiro. Tá na hora do Fortaleza ganhar um título impactante, cara. Tem ali a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Tá faltando um quê? Tá, sabe? Chegou na final da Sul-Americana, mas infelizmente acabou derrotado. Tá faltando uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, um brasileiro. Vamos ver onde esse Fortaleza vai render frutos aí. Se eu fosse o Vojvoda também, focava nas Copas, tá? Mesma dica pro Cruzeiro. Eu deixaria pro Fortaleza focar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, na Libertadores, que eu acho que pode render ali frutos bem legais pro Leão do Pici. O terceiro nessa lista, muito por conta do ano passado, é o Internacional, do Roger Machado. Pra mim, cara, foi uma das melhores equipes de acompanhar na reta final. Vencia, tinha ímpeto ofensivo, controle de jogo. O Inter dava gosto de ver. Vamos ver como que vai ser nessa temporada. Passa por também uma instabilidade financeira bem grave. Mas por conta desses frutos, desses bons frutos no final da temporada, nessa reta final de temporada do ano passado, acho que o Inter pode sim beliscar algum título, também como Copa, vai disputar a Libertadores e é sempre muito difícil jogar com o Inter no Beira-Rio, então pode ali ser uma pedra no sapato de Flamengo e também Palmeiras.
sim, sem grandes novidades, as duas equipes vão ter os grandes holofotes ao longo da temporada. São disparadas as melhores do futebol brasileiro. O Flamengo já começa agora em fevereiro com a disputa da Supercopa do Brasil, né, contra o Botafogo. Então, sim, pode começar o ano com o título, vai ter o Campeonato Carioca, e eu acho que o grande rival carioca do Flamengo será o Botafogo. Acho que não tem segredo nisso. E acho, inclusive, que na questão nacional e de Libertadores, acho que Palmeiras também está ali brigando com o Flamengo. O Palmeiras, por conta do que aprendeu em 2024, né? Não contratou peças de peso, medalhões, jogadores com qualidade, e precisou, né, correr atrás do prejuízo agora em 2025. O patamar subiu, a régua está lá em cima. O Botafogo investiu pra caramba e conseguiu a double aí, digamos, a tríplice coroa, né? A Taça Guanabara lá e o Campeonato Brasileiro de Libertadores. Terminou batendo muito no Palmeiras, né? Teve um 3-1 aí no Allianz Parque dolorido. Também bateu no Flamengo. Então essas duas equipes aprenderam bastante. Acho que na questão do Flamengo, manter o trabalho do Felipe Luiz até o final. Tá? Eu acho que é um dos grandes nomes que a gente teve no futebol brasileiro em 2024. E eu tenho muito desejo de que seja um grande nome para 2026, cara. Que arrebente 2025, chegue na seleção, cara, e, pô, nossa senhora, que seja campeão da Copa do Mundo. Porque é um frescor novo, é um técnico brasileiro, mas com ar de europeu para nossa seleção. Era o que a gente precisava, o técnico na medida. Não precisa trazer Ancelotti, Klopp, tem o Felipe Luiz que tem ideias e tomara que ele tenha um longo ano com o Flamengo, com grandes títulos ao longo desse ano, assim como o Palmeiras de Abel, que eu acho que vai ser o grande rival do Flamengo ao longo da temporada. Todaro, mas essa lista, Purulhu, meu querido, deixa aí nos comentários a sua opinião. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Já sorteamos 2 camisas iguais a essa. Ao longo do ano vamos ter vários sorteios e sorteamos uma camisa de um clube, né, de um clube oficial, né? Uma camisa oficial de um clube oficial do coração do vencedor, que é a do Santos. Né? O tio Paulinho aí venceu essa camisa e em breve vou estar dando essa camiseta para ele, porque meu cartão não virou, não teve como pagar, mas em breve você vai estar recebendo essa camisa, Paulinho. Enquanto isso, cara, torça pro seu Santos, torça pro Botafogo, pro São Paulo, para quem você torcer, torça, porque esse ano tá muito equilibrado, é um ano muito interessante e você vai acompanhar toda a análise, cara, de janeiro a dezembro aqui no Na Rede com Todaro, aqui na Rede com Todaro, com a minha louca, com a minha carinha bonitinha. É a cadeira que tá fazendo barulho, tá? Você vai acompanhar aqui e fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, hein? Até mais.